Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículos do 7 ao 13. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Graças a Deus, queridos, por essa expressão ímpar do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. Os irmãos podem perceber, se lerem a introdução de cada carta, os irmãos vão ver que Jesus se manifesta de maneira peculiar para cada igreja. Então, queridos, falando hoje sobre a igreja de Filadélfia, nós vamos ver, com exceção das outras 5, Esmirna e Filadélfia foram as igrejas que não receberam repreensão alguma do nosso Senhor. E o que nos chama a atenção é que as duas igrejas se achavam igrejas pobres, humildes, e que talvez olhasse para os templos dos deuses que ali tinham e se considerassem pobre. Porém, na ótica humana, sim, poderia haver falta de algo material, mas na ótica divina, essas igrejas eram ricas. Podemos recapitular a caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, por essa terra. Quem olhasse para o nosso Senhor poderia falar como foi falado: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Maria, uma mulher aqui da comunidade, não é a sua mãe? Então, por conhecer a família humilde de Jesus, as pessoas desdenhavam Jesus, menosprezavam Jesus. Até o próprio Natanael, quando Filipe chega para ele dizendo que encontrou o Messias, ele vai falar: mas pode vir alguma coisa boa da cidade que ele nasceu? Ali de Belém da Judéia? Ali da Galileia? Poderá vir alguma coisa boa dali? Então a ótica humana, ela vai tecer seu comentário a respeito do padrão social. Existe um padrão social que julga as pessoas, e por muitas das vezes
esse julgamento, de maneira muito errônea, se contrapõe ao julgamento divino, irmão. Pois as pessoas vão olhar para nós e vai falar: o que eu vou fazer naquela igreja? Ali só tem pessoas humildes, servente de pedreiro. O pastor daquela igreja trabalha o dia inteiro dentro do carro prestando serviço na cidade. O que eu vou fazer naquela igreja? Mas na verdade, irmãos, a ótica de Jesus é diferente da nossa. A igreja é uma instituição divina, tem dono, seu dono é Jesus Cristo. O próprio Senhor é que comanda a igreja. É Ele que conhece a sua igreja. O povo aqui nessa terra conhece a igreja como organização. Vê o salão, o templo, vê o povo e ali vai fazer seu comentário. O nosso Senhor, Ele conhece a igreja como organismo. Um organismo que Ele fez uma promessa, que foi preparar um lugar para essa igreja. Essa igreja não é vista pela sociedade. Não está escrito no meu crachá ou na minha credencial que algo que estará atestando que eu vou morar no céu, que você vai morar no céu. Talvez eu olho para vocês e vejo aqui só salvos, só vejo cidadão dos céus. Mas de repente a minha ótica pode estar errada. Eu estou olhando uma igreja como organização. Mas Jesus, Ele olha o interior. Ele vê aquilo que os olhos não veem. Então o nosso Senhor, Ele conhece aquela que irá morar no céu, aquele e aquela que é salvo, que tem o nome escrito no livro da vida e zela por este nome que está escrito no livro da vida. Então os comentários serão tantos, mesmo das pessoas de fora, quanto das pessoas de dentro. E às vezes os comentários vão ser errados, não vai condizer com a verdade. E a gente sabe que não tem valor nenhum eu parecer um salvo, eu ter cara de salvo, eu ter postura de salvo e não ser salvo. A gente sabe que isso não vale de nada. Eu posso enganar você, você pode me enganar, mas o nosso Senhor, ninguém engana. Dito isso, vamos conhecer um pouquinho dessa igreja. Filadélfia, irmãos, eu fiz algumas anotações para não esquecer. Ela foi fundada pelo rei de Pérgamo. Então ele fundou a cidade de Filadélfia. E ele tinha um irmão que ele tinha muito apreço. Ele amava muito esse irmão. Por isso, ele dá esse nome, Filadélfia. No grego significa, a palavra se pronuncia Filadelfos. Filos, afeto. Adelfos, irmão. Seu verdadeiro significado é fraternidade, irmão.
fraternidade. Ela recebeu esse nome de fraternidade porque o seu irmão, ele tinha um amor em comum, irmão. Nós vamos ver que na época, antes de Cristo, nós temos vários relatos de irmão matando irmão. Nós vemos esses exemplos se nós atentar para o povo hebreu, quando Absalão mata Aminon, né? Quando Salomão manda matar o seu irmão. E ao decorrer da história nós vamos ver esse tipo de comportamento, como nos primórdios, né? Ali em Adão e Eva, sendo algo que normal aos olhos desse povo, que a gente lê e não vê repreensão pelo fato. Seria como uma manchete de hoje e todos ficarem chocados. Olha, o irmão matou o irmão assassinou o irmão. Certamente todos ficam chocados. Mas naquela época a gente não via esse tipo, pelo menos a gente não percebe esse tipo de sentimento nos irmãos, nos pais. Mas também, quando acontece algo do tipo que está acontecendo aqui, um rei que tem um irmão, e para homenagear esse irmão, para demonstrar o seu amor a esse irmão, em uma cidade que ele fundou, ele coloca esse sentimento para homenagear o seu irmão, fraternidade. Então a cidade de Filadélfia, ela era uma cidade, irmãos, que ficava entre as montanhas. E algo interessante que acontecia é que as cinzas vulcânicas sempre banhavam aquela cidade. Era muito perigosa. Ela chegou a ser destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador, o qual tinha o seu templo e ali também era adorada. Filadélfia era considerada como uma segunda Atenas, uma mini Atenas, né? Que Atenas era muito maior. Por quê? Porque ali havia inúmeros templos para inúmeros deuses. Os irmãos lembram bem que quando Paulo chega em Atenas e ali é surpreso pela quantidade de deuses que ali tem, e aí ele vê um templo ao Deus desconhecido e de maneira estratégica ele usa esse altar, né? Esse altar para pregar o evangelho. E nós vamos ver que quando Jesus ele trata de Filadélfia, ele vai dizer: eis que coloquei uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa porta, todos os comentaristas em comum dizem que é a porta da salvação. Essa porta que Deus ele coloca é a porta da salvação, irmão. É a porta da evangelização. E que ninguém pode fechar. Pois nós vamos ver que nessa cidade tão idólatra, cercada
por tanta idolatria, surge uma igreja que na ótica divina é perfeita. É uma igreja que recebe elogios. É uma igreja que combate aqueles que se dizem cristãos, que se dizem judeus. Talvez na pregação do evangelho, algumas pessoas que se converteram ao cristianismo, sendo judeus, se orgulhavam por serem judeus. E há outras pessoas que nem eram judeus, se intitulavam judeus, para obter privilégio e honra, pois o nosso Senhor veio dos judeus. Então Jesus vai dizer para estes que se introduzem no meio, que estes um dia irão reconhecer esta igreja, a verdadeira igreja, o organismo, como uma igreja verdadeira, e iria adorar a Deus prostrado, tendo que reconhecer. Pois Jesus vai falar: tem algum entre vocês que se dizem judeus e não são. Então vai dizer que gentios, vestido de judeus, transvestido de cristãos, se introduzem no meio dessa igreja para atrapalhar a igreja. No entanto, a igreja não se deixa envolver por estes. Filadélfia não se deixa influenciar por esses irmãos. Isso nos chama a atenção. Porque até os dias de hoje existem pessoas que se introduzem na igreja como cristão, fala como cristão, prega como cristão, mas para roubar a fé de alguns. Eu já ouvi, já preguei Provérbios 20:14, que diz: nada vale, dirá o comprador, indo-se então se gabará. Então esses compradores da fé, esses compradores, que chegam diante da inocência dos irmãos para lhe roubarem a sua pureza, estava introduzido ali na igreja de Filadélfia. Não é uma igreja que levava uma vida fácil, que tinha uma blindagem contra o povo idólatra, contra a idolatria da cidade. Muito pelo contrário, era uma igreja combatida. Era uma igreja que tinha entre aqueles que faziam parte da igreja de Filadélfia pessoas com más intenções. Mas a Bíblia vai dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que essa igreja, ela foi aprovada. Que essa igreja que passou por cima de todas essas dificuldades, ela tem uma promessa divina. E nós vamos ver aqui, irmãos, a partir do versículo 8, Jesus falando: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha, quando Jesus ele fala que tem pouca força, nós vamos ver pessoas humildes, irmão. Não tinha pessoas influentes que poderia combater os hereges. Eram pessoas humildes, mas que não se deixaram influenciar. Às vezes nós vemos no nosso meio chegar uma pessoa que tem uma determinada influência,
e procura humilhar os irmãos mais humildes. Às vezes até querendo fazer algum desses irmãos de empregados. Olha, faça isso, faça aquilo. Não para provar os irmãos, mas sim para humilhar. Então esses irmãos que tinham pouca força, eles não se deixaram influenciar, irmão. Mas muito pelo contrário, eles permaneceram firmes na palavra, irmão. E a importância minha e sua é essa, é se firmar na palavra, é estar alicerçado na palavra. Espera, isso que esse irmão está pregando vem de Deus? Essa palavra vem de Deus? A Bíblia fala: provai e vede que o Senhor é bom. E o nosso Senhor, irmão, Ele estará sempre ao nosso lado para nos ajudar, para nos confortar. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Porque é fato, muitas das vezes, pessoas que é simples, vai se deixar levar por ensinamentos. Hoje, eu tive uma pequena discussão com meu irmão a respeito da salvação. Ele dizendo: Deus não é um Deus mau para jogar as pessoas no inferno. Tudo bem, Ele vai destruir, mas não vai deixar sofrendo no inferno. Eu falei: peraí, o que Jesus falou? Jesus falou para o mancebo de qualidade. A Bíblia fala mancebo de qualidade. A epígrafe está dizendo mancebo de qualidade em muitas Bíblias. Mas no embate com Jesus ele foi reprovado. Quando Jesus faz uma proposta: vende tudo que você tem, divide com os pobres e terás um tesouro no céu. Esse jovem abaixa a cabeça e abre mão da salvação. Lá na frente Jesus vai falar como é difícil um rico se salvar. Então, se o próprio Jesus está dizendo que a salvação é algo difícil para alguns, como eu vou querer salvar? Dizer: não, Deus é um Deus bom, todos estão salvos. Deus não vai jogar ninguém no lago de fogo, no inferno, não. Existe o inferno, existe o lago de fogo, e todos aqueles que não forem achados escritos no livro da vida vão para lá. É a Bíblia que fala. E aí ele: não acredito nisso. Aí eu falei para ele: então, por que você não serve a Cristo em determinada denominação que acredita nisso que você fala? Mas aí ele tenta se sair. Moral é, irmão, que as pessoas que andam no erro procuram se justificar. Então vão procurar ensinamentos que condiz com a sua maneira de viver, a maneira de levar a vida. Porque eu tenho a oportunidade de escolher a Deus, de escolher a salvação. E eu sei através da palavra de Deus o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, para que eu possa ter o meu nome escrito no livro da vida. Agora, quando eu procuro denominações que seja simpática, digamos assim, com a maneira que eu vivo, ou a maneira errada que eu vivo, eu quero me justificar: olha, isso aqui que essa denominação fala me agrada. Mas por que eu não vou para ela? Porque isso aqui não me agrada. Espera aí. Que tipo de evangelho é esse?
Que tipo de evangelho é esse, irmãos? Que foi criado para agradar o ser humano? Quando Jesus ele diz, repreendendo os discípulos quando vem, fala, tem alguém pregando aí, não é dos nossos. O que Jesus fala? Deixai-os e não os impeçais. Se não é contra nós, é por nós. Tudo bem. Está pregando o evangelho. Está pregando a palavra. Os tais cooperam para o evangelho. Agora, quando eu distorço a palavra e quero que a palavra se adeque a mim, isso não é evangelho. O apóstolo Paulo fala que é um outro evangelho e devemos considerá-lo anátema, mesmo se vier um anjo pregar. Então aquela igreja de Filadélfia, ela tinha todo tipo de gente dentro dela procurando influenciar. Mas aqueles irmãos estavam fundamentados na palavra, irmão. Na palavra. Não se deixava enganar pelos que vinham com outro evangelho. Então nós vemos que Jesus ele vai dizer de maneira muito linda, aqui no versículo 6, eis que eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Que porta é essa, irmão? Que porta é essa? Se os irmãos depois quiserem ler, João capítulo 10, versículo 9, Jesus vai dizer que Ele é a porta. Ele é a porta. Jesus é a porta. Não existe outra porta. Jesus é a porta. Quando Jesus ele se apresenta como santo, e ao anjo da igreja que está na Filadélfia escreve isso, diz o que é santo e verdadeiro. Jesus está dizendo para aquela cidade, irmão, infelizmente não teremos tempo de concluir. Jesus vai dizer para aquela cidade, mostrando para aqueles irmãos, vocês não estão vendo todos esses templos belíssimos? Vocês não estão vendo todos esses ídolos? As pessoas servindo, essa multidão de gente se curvando diante desses ídolos, diante do imperador. Mas aqui está escrevendo aquele que é santo, que é separado de tudo isso. Aquele que é separado de todas as aberrações que está em Filadélfia. Aqui está aquele que é verdadeiro. O nosso Senhor se identifica de maneira distinta aqueles deuses, irmãos, que era apregoado naquela cidade. Mas naquela cidade idólatra tinha um povo que, tendo pouca força, guardou o nome de Jesus. Eles guardaram a palavra de Jesus, irmão, e não negou, diante das dificuldades, o nome de Jesus. Uma cidade perigosa de se viver. A história conta que muitos daquela cidade, com medo, de um daqueles vulcões entrarem em erupção, eles moravam fora da cidade em cabanas. Era uma cidade bastante estratégica, ali na Ásia Menor. Ali os gregos, de maneira estratégica, colocaram Filadélfia para disseminar o dialeto grego, a cultura grega, irmão.
E muitos dali serviam a deuses que não eram deuses mentirosos. Por isso que Jesus fala o santo e verdadeiro. O verdadeiro Senhor, irmão. Como eu disse, conversando com meu irmão hoje, só tem um evangelho. Não existe dois evangelhos. É só um evangelho. É só um Deus. Embora existam igrejas que acham que o Deus dela é o certo, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite que Ele é o santo, é o separado, e que Ele é o verdadeiro, irmão. Não existe outro evangelho, irmão, do que o que a Bíblia nos apresenta, nos mostra. Então eu e você poderemos levar uma vida como igreja em uma organização aparente, ou a partir de hoje eu e você poderemos se apegar neste Deus verdadeiro, irmão, nesse Deus santo, e não deixá-lo por nada, e não vacilarmos, para que nós possamos ter alguma coisa semelhante à igreja de Filadélfia. Um elogio do Senhor, dizendo para a congregação de São Roque, todos aqueles que nos ouvem, que mesmo tendo pouca força, mesmo sendo limitado, o Senhor colocou uma porta aberta diante de nós que ninguém pode fechar, irmão. E que eu e você podemos entrar por essa porta. E a partir de agora fazer um divisor de águas nas nossas vidas. A partir de hoje ser diferente, porque dá tempo, irmão. Nós ainda temos vida. Dá tempo. Dá tempo fazer as coisas certas. Dá tempo olhar para frente e ver essa porta aberta e passar por ela. E procurar trazer conosco o maior número de pessoas possíveis. Falar desse Jesus que é maravilhoso, que transformou a nossa vida e que ainda nos dará o céu, irmão. Nos dará o céu. Os irmãos sabem o que é isso? Uma vida eterna. Todos nós temos uma labuta diária, a maioria de sofrimento, de altos e baixos. E o nosso Senhor foi preparar o céu para nós. Foi preparar um lugar para nós. E está ainda tendo paciência conosco, nos dando oportunidades. Então, aquilo que nós fizemos, eu quero dizer para você, não tem poder sobre o nosso futuro. Não tem poder sobre o nosso futuro. O passado, ele não pode tirar aquilo que Jesus te deu, que Jesus nos deu. Porque a Bíblia fala que o sangue dele purifica o mais vil pecador, irmão. Os irmãos sabem o que é isso? A Bíblia está dizendo que o sangue de Jesus purifica o pior dos piores pecadores, irmão. Mas é preciso reconhecer que Ele é a porta e entrar por essa porta. Porque Ele colocou uma porta aberta, irmão. Ninguém pode fechar, irmão. Ninguém pode fechar essa porta. Talvez sussurrem no seu ouvido dizendo: você não é digno. E o tal quer fechar essa porta para você.
Mas Jesus está dizendo nessa noite que colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando Noé finalizou a arca, a porta estava aberta, irmão. O Senhor permitiu que aquela porta ficasse aberta. E durante 100 anos ou mais, Noé construiu aquela arca, irmão. É de se pensar quantos nomes de louco Noé e sua família não levaram para dentro da arca. As pessoas passavam e via, falavam: olha, tanto tempo esse louco está construindo isso aí, olha o tamanho disso. A porta estava aberta, irmão. A porta estava aberta, irmão. Jesus colocou a porta da arca aberta para todos que quisessem. Estava ali, a porta estava aberta. Mas quando Deus ele diz: Noé, entra por essas portas na arca. Coloquem os animais na arca. A arca aberta. Talvez os mesmos diziam: agora o louco está colocando um monte de bicho dentro dessa arca. Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas agora, irmão, Deus fala para Noé: fecha a porta. E essa porta agora ninguém podia abrir, irmão. Imagine quando as águas começaram a bater no calcanhar. Quando as casas começaram a serem inundadas. Quantas pessoas não correram batendo naquela porta? Mas agora a porta estava fechada. Por dentro, por Noé. Por fora, pelo Senhor. E ninguém podia abrir. Então Jesus está dizendo para mim e para você: hoje a porta está aberta. Mas amanhã ela irá fechar. E ninguém pode abrir. Eu e você, queridos, em nome de Jesus, estaremos passando por essa porta, entrando nessa porta, para quando ela fechar, nós estejamos dentro. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Assim como a igreja de Filadélfia, que foi a penúltima igreja a serem lidas as cartas, porque foram lidas em todas, irmão, finalizando, terminando em Laodiceia. Que privilégio ouvir do próprio Senhor: você foi aprovado. Você não se deixou levar pelo mundo. Você não se deixou levar pelo pecado. Mesmo diante de tantos embates, tendo pouca força, você guardou o meu nome. Que coisa linda, irmão. E que eu e você possamos viver uma vida santa e verdadeira com Cristo. Amém?